Você sabe quem foi Dr. Fritz? Ele é um dos espíritos mais famosos do espiritismo brasileiro, que se manifesta através de médiuns que realizam cirurgias espirituais sem anestesia nem asepsia. Mas e como ele se tornou um espírito de cura? Você gostaria de saber mais sobre médiuns extraordinários e espíritos que trabalham em conjunto para promover a cura? Então você vai se encantar com a história do personagem deste conteúdo, que foi um grande benfeitor da humanidade, que aliviou o sofrimento e ajudou a evolução de muitos espíritos encarnados. Zé Arigó foi um médium escolhido para que as habilidades do Dr. Fritz pudessem trazer mais conforto e fé aos indivíduos que padeciam das doenças do corpo. Neste vídeo, portanto, vamos narrar a trajetória desse espírito admirável, bem como falar sobre cirurgias espirituais e processos de cura. Segundo os relatos mediúnicos, o Dr. Fritz foi um médico alemão que nasceu na Polônia. E se formou em medicina em Berlim. Atuou como médico militar na Primeira Guerra Mundial, que foi marcada por desafios, sacrifícios e aprendizados. Foi convocado a se alistar como um médico militar, atendendo os soldados feridos nos campos de batalha. Desenvolveu diferentes formas de cura, usando tanto recursos materiais quanto espirituais. Também teria trabalhado para aperfeiçoar as práticas de cirurgias espirituais, que mais tarde usaria em sua missão no Brasil. Foi um médico dedicado, humanitário e caridoso, que buscava aliviar o sofrimento dos que sofriam na guerra. Se destacou por sua competência, coragem e fé. Ele teria sido um espírito evoluído, que escolheu essa experiência como uma forma de servir a humanidade e preparar-se para sua futura tarefa de cura. O Dr. Fritz morreu no dia 3 de novembro de 1918. Vítima de uma explosão que atingiu sua equipe médica na frente de batalha. Foi surpreendido por um projétil lançado pelo inimigo, que causou uma grande destruição e matou vários soldados e médicos. Teria falecido instantaneamente, sem sofrer. Depois de desencarnar, ele voltou à Terra como um espírito de luz, que escolheu o Brasil como seu campo de trabalho. Escolheu Zé Arigó como médium por volta de 1950, depois de prepará-lo por 15 anos. O Dr. Fritz teria se comunicado pela primeira vez com Zé Arigó em um sonho, onde se apresentou como um médico alemão desencarnado na Primeira Guerra Mundial, sem haver terminado sua missão no nosso mundo. Agora, ele desejava dar continuidade ao seu trabalho. Se quisesse encontrar a paz, segundo ele, Arigó teria de atender os doentes que o procurassem. Para tanto, a única coisa que ele precisaria fazer seria segurar nas mãos um crucifixo. Ele disse a Zé Arigó que o havia escolhido como um instrumento para realizar sua missão de cura, e que ele deveria se dedicar a atender os doentes e os necessitados, e para isso
teria que apenas segurar um crucifixo. Zé Arigó, que ficou conhecido como o médico dos pobres, aceitou o chamado do Dr. Fritz e começou a realizar atendimentos médicos e cirurgias espirituais, enquanto falava com sotaque alemão. Se tornou famoso no Brasil e no exterior, e foi tema de documentários e livros. Enfrentou perseguições e processos por exercício ilegal da medicina. As pessoas operadas pelo Dr. Fritz se sentiam de diferentes formas, dependendo de cada caso. Algumas se sentiam curadas ou aliviadas de suas dores e doenças. Outras se sentiam confiantes e agradecidas. E outras se sentiam céticas ou assustadas. Algumas pessoas relataram que as cirurgias eram indolores e sem sangramentos, e que promoviam a cura das enfermidades. Outras disseram que sentiam uma sensação de calor, formigamento ou pressão no local da cirurgia. Algumas afirmaram que não sentiram nada, apenas uma leve sonolência. Algumas pessoas se sentiam confiantes e agradecidas pelo trabalho do Dr. Fritz e o consideravam um espírito de luz, que escolheu o Brasil como seu campo de trabalho. Outras se sentiam céticas ou assustadas pelo fato de as cirurgias serem realizadas sem anestesia nem asepsia, e pelo fato de os médiuns falarem com sotaque alemão. Algumas chegaram a denunciar os médiuns por exercício ilegal da medicina e os processaram na justiça. As pessoas operadas pelo Dr. Fritz tinham diferentes crenças, origens e classes sociais. Entre elas, havia políticos, funcionários e parentes de parlamentares, mas também pessoas simples e humildes. Todas elas buscavam a cura ou o alívio de seus sofrimentos, e muitas delas afirmaram ter sido beneficiadas pelo trabalho do Dr. Fritz. Em um dos casos, Zé Arigó teria operado de câncer de pulmão o senador Lúcio Bittencourt, que estava hospedado no mesmo hotel que ele em Belo Horizonte. Arigó teria ido ao quarto do senador com uma navalha na mão e feito a cirurgia sem anestesia nem asepsia, enquanto falava com sotaque alemão. O senador teria ficado paralisado durante o procedimento, mas depois se recuperou e se sentiu melhor. Ele teria agradecido a Arigó e se tornado seu amigo e defensor. Esse foi um dos casos mais famosos de Zé Arigó, que ficou conhecido como um médium que realizava cirurgias espirituais atribuídas ao espírito do Dr. Fritz, um médico alemão desencarnado na Primeira Guerra Mundial. Zé Arigó foi um médium brasileiro que realizava cirurgias espirituais atribuídas ao espírito do Dr. Fritz, um médico alemão desencarnado na Primeira Guerra Mundial. Ele atendeu milhares de pessoas, mas também enfrentou perseguições e processos por exercício ilegal da medicina. Zé Arigó sofreu pelo menos 4 processos judiciais, sendo 3 na Justiça Federal e 1 na Justiça Estadual. O
Os processos foram acionados por diferentes entidades, como o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, a Associação Médica Brasileira, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Em todos os processos, Zé Arigó foi acusado de praticar curandeirismo, charlatanismo e exercício ilegal da medicina, por realizar cirurgias sem anestesia nem asepsia, usando instrumentos como canivetes, tesouras e facas. Ele também foi acusado de colocar em risco a saúde pública e de enganar as pessoas com falsas promessas de cura. Zé Arigó foi condenado em 3 dos 4 processos, sendo absolvido apenas no último. Ele chegou a ser preso 2 vezes, mas foi solto por ordem do presidente Juscelino Kubitschek, que era seu amigo e admirador. Zé Arigó morreu em um acidente de carro em 1971, deixando um legado de caridade e fé.